noite. Boa noite, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja essa que se reúne no seu lar, né? Obrigado pelo privilégio que você me concede de estar podendo, estar junto com você nesse tempo que nós vivemos essa crise. E queremos ter um tempo de reflexão com mais esse culto online. E queremos, de fato, rogar ao Senhor que esse instrumento que Deus tem nos proporcionado, que é as redes sociais, possam, de fato, abençoar a sua vida, a sua família, você que está aí reunido nesse tempo, nos dando o privilégio de tê-los conosco. Que você possa também usar esse momento para compartilhar, né, junto com os seus amigos, essa exposição que nós estaremos fazendo aqui. Querido, nós queremos começar com uma leitura bíblica que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, você que está aí em casa com a sua Bíblia. Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante, Paulo dando instruções à igreja de Éfeso a respeito da armadura de Deus para enfrentar o forte inimigo que a igreja tem, que é o diabo. Ele diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-los. Meus queridos, aí na sua casa mesmo, vamos ter mais uma palavra de oração, e nesse momento também queremos aproveitar para orar por aqueles que se encontram enfermos, né? Nossa nação passa por um momento de crise com a situação, não só a nossa nação, né, mas o mundo todo, e que Deus possa dar graça e nos proteger, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, oremos, meus queridos. Pai bendito, nós louvamos ao Teu santo e glorioso nome. Primeiramente, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui, compartilhando as verdades do Teu Evangelho com os nossos irmãos que estão aí assistindo em seus lares, Senhor, usando as mídias sociais. Que o Senhor use da instrumentalidade das redes sociais, Senhor, para abençoar o Teu povo, abençoar os Teus eleitos, que seja, Senhor, alcançando-os com graça e com salvação, e fortalecendo aqueles, Senhor, que se encontram enfraquecidos ou até mesmo sem esperança. Queremos colocar ainda diante do Senhor aqueles que se encontram enfermos, Senhor, que nós temos conhecimentos, ó Deus, que o Senhor visite com graça e com misericórdia. Queremos nos lembrar, Senhor, também daquela jovem que tirou a própria vida, Senhor. Deus, tem misericórdia dessa família, sustenta, conforta e consola com Tua graça bendita. Abençoa a Tua igreja, Senhor, e aquilo que nós vamos estar compartilhando nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor, é que nós rogamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, como é sabido dos irmãos, nós estamos meditando sobre o livro, né, de C.S. Lewis, Cartas do Inferno. E algumas coisas são importantes para nós. Nós estamos estudando a carta de número 9. E como foi muito bem exposto semana passada pelo reverendo Garcia, e a gente quer aqui, antes de introduzir, para você que está chegando,
algumas questões que são importantes, né? A carta de C.S. Lewis, chamado Cartas do Inferno, tem algumas falas que nós vamos estar mencionando aqui que são importantes, alguns personagens que nós precisamos dar destaque. O primeiro deles é Fitafuso, né? É o demônio mentor, né? O principal diabo que está instruindo Vermebile, né? Que é o seu aprendiz. Então o diálogo se dá entre Fitafuso e Vermebile. Vermebile é de fato o mentor, né? Que orienta, e então nós temos essa dinâmica na carta, e eles vão falar muitas vezes aqui, nós vamos estar falando sobre o paciente. Quem é o paciente? O paciente é o recém-convertido, e ele muitas vezes, né, na carta nos representa. Eu e você somos o paciente do inimigo que tenta, né, tirar as nossas vidas da vontade de Deus. Temos repetido aqui, tem sido ensinado constantemente de que o diabo não pode tirar a nossa salvação, mas ele pode nos fazer na caminhada criar muita dificuldade, muitos obstáculos e nos fazer perder um pouco, oscilar em nossa fé. E também temos o personagem que é o inimigo, né? O inimigo de Fitafuso, de Vermebile, nada mais é do que o próprio Cristo, né? O diabo se refere ao Senhor Jesus como o seu inimigo. Então, esclarecido isso, esses nomes, essas orientações, nós então estamos na carta de número 9 e precisamos só fazer uma recapitulação daquilo que foi trazido na semana passada, de forma breve, mas que serve de fato de uma grande instrução para nós, né? E que nós temos aprendido aqui, que através dos últimos estudos, né, foi destacado isso na semana passada, na quinta-feira, pelo reverendo Garcia, justamente disso, né, que nos momentos de tribulações, de aridez, de deserto, de sequidão ou embotamento que passamos, são partes da existência humana e não propriamente uma ação coordenada de Satanás. Isso aqui precisa ficar muito claro em nossa mente, precisamos entender bem isso, né? Que as dificuldades que nós passamos, que as adversidades, que os momentos de deserto, que os momentos de sequidão espiritual que enfrentamos, né, na sequidão, na nossa caminhada, nas tribulações, na aridez, isso não tem propriamente a ver, né, como tem sido ensinado, uma coordenação de Satanás. Pelo contrário, Deus mesmo nos permite essas experiências a fim de nos revelar os verdadeiros propósitos do nosso coração. Deus conhece o nosso coração, é bom destacar isso, e o que Ele faz, o que Ele proporciona nessa caminhada é justamente nos fazer enxergar o nosso coração. Nós temos aprendido que de fato o coração do homem é enganoso, a Bíblia diz, extremamente enganoso, e para que nós não nos mantenhamos nesse engano, o Senhor, nosso Deus, Senhor da nossa vida, arquiteta, né, no seu projeto maior de nosso crescimento, de nosso desenvolvimento, para nos revelar os nossos, né, os propósitos do nosso coração, como nós estamos, como estamos caminhando. E em meio a isso, o diabo também tenta se aproveitar dessa pedagogia de Deus, dessa maneira de Deus nos tratar, dessa maneira de Deus nos ensinar. Então, o seu objetivo é atrapalhar o processo que Deus está realizando em nossas vidas. Mas nós não podemos esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. Então, nós destacamos essas questões para que nós possamos, então, estar avançando, né? Então, nós vamos trabalhando sempre aqui, explicando, nós damos as argumentações de Fitafuso na sua orientação, a Vermebile, e depois nós apresentamos como, né, o contra-antídoto da própria palavra de Deus para nos fazer compreender e estarmos bem firmados nessa verdade. Então, Deuteronômio capítulo 8, verso 2, diz assim:
só para a gente lembrar desse processo de que é Deus que está fazendo, recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Perceba, meus queridos, a clareza de um texto desse para aquilo que nós estamos argumentando. O próprio Deus deixou a nação de Israel nos 40 anos no deserto, tratando o seu coração, e agora ele mostra, Moisés está mostrando aqui para a geração futura que saiu do Egito ainda criança e agora estavam às portas de herdarem tudo isso, e como Deus os treinou, como Deus os orientou, e mostrando que tudo que eles passaram foi uma disciplina, e uma disciplina de amor, para que eles pudessem então conquistar aquilo que Deus havia prometido a ele. Mateus capítulo 4, verso 1 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se, lhe disse. Meus queridos, Mateus capítulo 4, verso 1, nós destacamos, nós damos a ênfase aqui, o pastor Garcia deu essa ênfase, foi justamente essa questão, Foi Jesus levado por quem? Pelo próprio Espírito Santo ao deserto, para quê? Para ser tentado, ou seja, para ser provado, e ele passou com louvor, nos deixando a sua graça, pelo próprio inimigo, derrotando ele ali, meus queridos. Então, isso reforça essa ideia de que o que nós estamos ensinando aqui, diante deste livro, diante desta carta, que nós vivemos esse momento de ondas, nesse momento de picos e vales, é a expressão que nós estamos usando aqui. Tem hora que nós estamos em pico, tem hora que nós estamos em vale, e muitas vezes, nesses vales e nesses picos, é o Senhor quem está nos conduzindo. E como foi muito bem destacado pelo reverendo Garcia a respeito daquele poema chamado Pegadas na Areia, aquela narrativa que mostra justamente a caminhada de cada um de nós, e nessa caminhada, como foi destacado aqui, foi falado, e eu quero dar ênfase novamente a isso, é que nessa caminhada, ao olhar, nos seus momentos de vida, quando ele olha para trás e vê as pegadas, percebe que muitas vezes na sua trajetória havia apenas um par de pegadas na areia, E ele pergunta então: Senhor, por que nesses momentos de tanta dificuldade na minha vida, eu só vi um par? E o Senhor então responde naquele poema de forma ilustrativa e sábia, é que naqueles momentos eu te carreguei no colo. Meu querido, que verdade de fato esse poema carrega para nós, de que o Senhor, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nesse momento de vale, o Senhor tem nos tomado em seu colo e tem nos carregado e nos feito avançar de maneira gloriosa, de maneira majestosa, para o louvor da sua glória. O Senhor é Deus, o Senhor é aquele que cuida, é aquele que trabalha em nossas vidas, Então, tem sido essa a tônica, e aí dentro disso nós destacamos, o argumento. Ele então, Fitafuso diz: sempre fui da opinião que os períodos de baixa da ondulação humana nos dão uma excelente oportunidade para todas as tentações de cunho sensual, principalmente na área do sexo. Então, a tônica desse momento de baixa é a oportunidade que ele tem para tentar o seu paciente, principalmente
nas questões do prazer e do prazer sexual. Foi abordado não só o prazer sexual, mas o prazer pela bebida, o prazer pela própria droga, né? Como é que pode alguém então ser atraído por essas coisas? Ele justamente explica que nesse momento de ondulação, onde nós estamos em baixa, né, ele percebe que é uma oportunidade. Talvez isso seja uma surpresa para você, Vermebil, porque afinal de contas, é nas fases de pico que existe mais energia física e, portanto, mais potencial e apetite sexual. Mas você deve se lembrar de que o poder da resistência também está no seu nível máximo. Então ele faz esse comparativo. Olha, de fato, ele tem mais energia, ele tem mais vigor, o seu paciente tem mais vigor, mas também você tem que observar que ele também tem maior resistência, pois a sua comunhão, a sua relação, e geralmente esse momento de quando nós estamos recebendo uma bênção de Deus, nós nos alegramos, ou quando estamos caminhando bem, meditando, né, orando, participando piedosamente, fervorosamente dos nossos cultos. Mas nesse momento em que nós estamos vivendo, né, desse coronavírus que nos afasta da comunhão da igreja, e nós olhamos esse quadro tenebroso, né, que nos assusta por aquilo que nós estamos vendo, principalmente na Itália, na China, que já passou, né, então isso pode nos desestimular, pode nos fazer achar que Deus não está cuidando, que Deus não está agindo. Então, nós nos tornamos mais vulneráveis, né, nessas questões, quando nós estamos passando por essa dificuldade. E é a oportunidade que o diabo, então, né, Vermebil, tem aqui para atacar o seu paciente. Então, nós precisamos conhecer a estratégia do inimigo, pois conhecendo o nosso inimigo, fica mais fácil de vencer a sua batalha. Então, tem sido essa a tônica da carta, nesse momento. E então nós, fazendo isso, percebemos então, o mesmo acontece com outros prazeres da carne. Você terá mais chance de tornar o seu homem em legítimo alcoólatra se lhe empurrar a bebida como solução para a sua apatia e exaustão, do que ao encorajá-lo a usar a bebida como forma de diversão entre amigos quando ele estiver feliz e expansivo. Então ele mostra justamente isso, né? Que ele tem até uma oportunidade de tornar o seu paciente como um alcoólatra nesse momento, porque buscar como solução, buscar como uma medida de amenizar esse momento de baixa, de frustração, de decepção, com as coisas que nos acontecem, com as decepções, é muito fácil você buscar dentro de um bar com um copo de bebida e até mesmo de fato se tornar um alcoólatra, um dependente, né, do alcoolismo ou de qualquer outra droga, muito mais do que se você de fato está em um momento de felicidade, de alegria e bebe simplesmente, né, pela amizade, pela expansão. Isso não o torna tão vulnerável, mas esse momento de baixa nós precisamos então perceber que ele gosta de usar isso. Nós precisamos nos lembrar de que nesses momentos são aquilo que o Senhor, voltando, recapitulando, de que o Senhor está tratando conosco, está nos mostrando de fato, né, aquilo que está no nosso coração. Deus está revelando o nosso coração para que nós possamos então perceber em que nível, né, está a nossa maturidade espiritual, em que nível está, né, o nosso amadurecimento e o nosso relacionamento com Deus. Então, tenhamos essa atenção para aquilo que o inimigo tem apresentado. Nunca se esqueça de que quando lidamos com qualquer prazer na sua forma normal e gratificante, estamos, de certo modo, no campo do inimigo. Eu sei que já ganhamos várias almas através do prazer. Ainda assim, o prazer é invenção dele, não nossa. Ele concebeu os prazeres. Meus queridos, os prazeres sexuais, né? A satisfação
pelo degustar uma boa alimentação, uma boa comida. Tudo isso foi dado por Deus, tudo isso é um presente que Deus dá à humanidade. Mas o diabo toma proveito disso e, trabalhando de forma sorrateira, ardilosa e maldosa, tenta nos fazer escravo desses prazeres, escravo, né, de uma relação sexual absurda, imunda, né? Nós sabemos e temos aprendido que o sexo, de fato, ele é saudável dentro daquilo que Deus instituiu, que é o casamento. Toda a ação fora do casamento, na área sexual, ela é uma desobediência, ela é um pecado contra Deus. Deus nos deu esse presente, né? Nos deu essas dádivas, e nós devemos, então, aproveitar isso de forma graciosa, entendendo isso, né? Que Deus não é aquele que não quer, né, nos dar esse prazer, mas Ele quer dar o prazer dentro da sua permissão, dentro daquilo que Ele entende que é bom para nós. Então, nós precisamos, então, aprender isso. Tudo que podemos fazer é encorajar os humanos a abordar os prazeres que o nosso inimigo criou e usá-los de certas formas, e em certos momentos, ou em certo grau em que ele tenha proibido, né? Nós sabemos que o sexo fora do casamento entre jovens é fornicação, a Bíblia proíbe, apesar de que a sociedade torne isso natural, mas o próprio Deus sabe, né, do quanto isso é prejudicial, do quanto isso é danoso à alma do homem. Ele criou o sexo para que nós possamos desfrutar dele. A fórmula, portanto, resume-se a uma ânsia cada vez maior por um prazer cada vez menor. Possuir uma alma humana e não lhe dar nada em troca, é isso que realmente alegra o coração do nosso Pai. E aqui ele está se referindo, né, ao próprio diabo. As fases de baixa são a época em que devemos dar início a esse processo. Meus queridos, a maior arma do diabo é ele prometer ao coração humano aquilo que ele não pode dar. Nós podemos ver isso que é desde o início da história humana. Ele prometeu a Eva que se ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela seria igual a Deus. Querido, que engano! Pelo contrário, ela foi enganada de tal forma que perdeu aquilo que ela tinha de mais precioso, de um bem mais valioso, que era a comunhão com Deus. Tanto ela quanto o seu esposo, que também embarcou no mesmo engano, no mesmo sofisma. Então essa é a maior arma que o diabo usa, e ele promete, né? O próprio Fitafuso diz que o nosso Pai se alegra em quando nós prometemos algo, prometemos um prazer inigualável, inimaginável, sem poder dar garantia nenhuma. Que forma ardilosa, mentirosa que ele usa para de fato nos enganar. Tudo isso nós temos visto, temos aprendido até aqui. Então, o contra-antídoto, né, o que a palavra, né, nos ensina contra essas artimanhas de Satanás nas Escrituras. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 10, diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É na fraqueza. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? É quando eu reconheço a minha limitação, é quando eu reconheço as minhas necessidades e corro em Deus para satisfazer tudo isso, no cuidado de Deus, no suprir de Deus. Ou seja, se você tem uma necessidade sexual, Deus providenciou o quê? Para o próprio Adão, o casamento. Os prazeres da carne, os prazeres com relação à bebida, só traz dano, só traz prejuízo, só traz dor, só traz destruição para a família e para si mesmo. Quantas pessoas não estão aí nas sarjetas, enganadas, iludidas com as suas amarguras, com as suas tristezas,
mas de fato escravas desse prazer e não conseguem se libertar, escravas de uma porção de droga, né, que experimentou, que viveu esse momento de alucinação, né, de euforia, de coragem, mas um prazer passageiro. E como diz os cientistas, né, nesse aspecto, com relação a isso, a pessoa que usa a droga e usa a primeira vez, ela encontra um prazer na sua primeira vez, que nunca mais esse prazer será igual, nunca mais. E ele por isso então tem que buscar cada vez mais para alcançar aquele primeiro prazer que ele teve. Meus irmãos, como o diabo de fato é ardiloso, como ele é enganador, como ele ilude, né? Ele é como um ilusionista que faz mágicas parecerem verdades, engana a mente humana. Mas o Senhor então nos diz justamente: eis os fracos e sejais longânimos para com todos, é o que diz Paulo também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 14. Vamos avançar aqui um pouco, porque já foi tudo isso falado, estamos só, de fato, argumentando aquilo que foi falado na quinta-feira passada. Então agora nós estamos nesse argumento daquilo que ainda não foi visto, e então nessa carta de número 9, então ele vai trabalhar, mas não agora nos prazeres, ele vai dar uma nova estratégia, né? Fitafuso vai dar uma nova estratégia para Vermebil, mostrando algo muito importante, e aqui tem muita coisa preciosa para nós nesse aprendizado. Diz assim: mas existe um método ainda melhor para explorar os desertos. Quero dizer, através dos próprios pensamentos do paciente a respeito dos desertos. Como sempre, o primeiro passo é afastá-lo do conhecimento. Então vejam só, meus queridos, ele vai trazer algumas novas estratégias e ele vai trabalhar justamente com a nossa mente. E ele diz que a primeira coisa que ele precisa afastar é justamente do conhecimento. É interessante como a Bíblia destaca essa questão do conhecimento. O profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meus queridos, o conhecimento das estratégias do inimigo e o conhecimento da vontade do Senhor é uma arma poderosa que Deus nos oferece, né? E ele diz justamente isso, né? Que ele não deve ter o conhecimento, né? Que principalmente da suspeita da existência da lei da ondulação. Vejam só, ele não quer que nós tenhamos o conhecimento das suas estratégias, ele não quer que nós tenhamos o conhecimento dessa ondulação, desse momento de vale e de pico. Se nós soubermos que isso é natural em nossa caminhada cristã, que o próprio Deus está, né, nesse projeto, nesse plano, e se nós duvidamos de que Deus está nisso, nos tornamos uma presa fácil, alguém facilmente de ser capturado pelo nosso inimigo, que vai com certeza nos derrotar. Deixe-os pensar que seria natural que o entusiasmo inicial de sua conversão durasse o que deveria ter durado para sempre, e que o seu atual estado de aridez é um estado igualmente permanente. Vejam só, meus irmãos, ele está trabalhando aqui, né, a ideia que C.S. Lewis apresenta é de alguém que está começando a sua caminhada, e nessa caminhada então ele vai atrapalhando. Então a gente sabe, né, já foi ensinado aqui, que quando nós estamos naquilo que alguns chamam de primeiro amor, eu lembro, né, quando eu estava lendo o texto, estudando aqui, eu lembrei do início da minha caminhada à igreja, quando comecei, né, a perceber a graça de Deus bendita, o seu amor. Eu experimentei realmente o perdão de Deus, o seu amor, o seu cuidado. Quão fervoroso eu era nos cultos, como eu gostava de estar na escola dominical, como eu gostava de aprender, como eu tinha sede por aquilo, uma sede intensa, profunda, como eu fui bem acolhido na comunidade a qual eu me converti. E tudo, né, nessa caminhada, nesse momento, passa a dar certo.
Deus está próximo, como que nós percebemos o abraço de Deus, o cuidado de Deus, e na nossa cabeça, é isso que Fita Fuso está dizendo assim, aquilo parece que vai ser uma eternidade, né? Aquilo vai ser sempre aquele momento maravilhoso, mas não é assim, porque de fato o soldado só é treinado, né? Ele tem um período de treinamento, mas quando ele parte para a batalha, essa batalha muitas vezes ela é dolorosa, ela é difícil, mas ele só pode ser forjado no calor da batalha. Então ele diz assim, olha, que esse entusiasmo, né, natural, que às vezes você perde pelas dificuldades que surgem, né, perde pela falta de um emprego, ou por outras coisas que podem nos ocorrer, você sabe muito bem da sua experiência, da sua caminhada, da sua trajetória. Então ele diz assim, olha, dá a ideia de que isso aqui vai ser eterno. Só que quando acontece uma frustração, quando acontece uma decepção, quando os vales chegam, né, quando esse momento de baixa acontece, ele então muda de estratégia. Ele diz agora que isso deve permanecer pelo longo período, pelo longo tempo, e que isso parece que não vai chegar ao fim, que não tem fim. Imagina você, né, passando por um momento de dificuldade, de tormentas. É interessante, eu gosto de lembrar o texto quando Jesus chama os discípulos para chegar à margem do outro lado. Vamos para a margem que está do outro lado, e acontece toda aquela tempestade na sua chegada. Mas sabe o que o texto chama a atenção? É que Jesus disse a eles que eles iriam chegar, mesmo na tempestade da vida, mesmo naquele momento que ele diz, Jesus, tu não te importa que nós pereçamos, tu não te importa com o nosso sofrimento. Meus queridos, Jesus estava no barco, e ele poderia ter dito, né, como foi bem mencionado aqui, se eu dei a minha própria vida, se vou entregar a minha vida por vocês, como que eu não me importo? Nós precisamos ter essa convicção de que esses momentos de peleja, esses momentos de dificuldade, esse momento de batalha, eles vão chegar ao fim. Deus vai providenciar o socorro, Deus vai providenciar a graça. Se o seu paciente for de um tipo raro, que se deixa desanimar a ponto de levarmos ao deserto, tudo será mais fácil. Então preste atenção, que nós sabemos que nós não podemos ser, né, do tipo, né, ele diz até que é um tipo raro, que se deixa desanimar ao ponto de levarmos ao deserto, ao desespero, e tudo, né, será muito mais fácil. Então o desespero não pode bater no nosso coração. O que tem que bater no nosso coração é a certeza de que o Senhor está conosco. Tudo o que você precisa é mantê-lo fora do caminho dos cristãos experientes. Tarefa fácil hoje em dia, devido ao descaso pelo qual passa a igreja. E dirigir sua atenção para as passagens apropriadas nas Escrituras, e então mergulhá-lo no trabalho, desesperado de recuperar o primeiro amor. Por seus próprios esforços, teremos ganho a partida. Meus queridos, perceba que a estratégia dele, de fato, é impedir com que nós possamos enxergar, principalmente, um meio de graça que Deus nos dá, que é a comunhão na igreja, que é a comunhão entre os irmãos. Nós estamos vivendo aí um momento de pessoas que se declaram crentes, cristãs, né? Evangélicos que foram batizados em uma igreja, mas que hoje perderam o prazer e são considerados desigrejados, porque se decepcionaram com a igreja. Mas você percebe que tudo isso é uma estratégia do diabo, porque de fato, assim como a própria carta, como o próprio C.S. Lewis nos apresenta, um diabo maior mentoreando, né, um demônio mais novo que está iniciando a sua caminhada, nessa ilustração que ele faz, na igreja também não é diferente, meus irmãos. E o diabo tenta tirar, né, aqueles que estão chegando à igreja, aqueles que estão iniciando a sua caminhada, afastá-los da comunhão da igreja.
e muitos também dos irmãos que são mais maduros, que deveriam estar sendo exemplo, deveriam estar sendo modelo, que deveriam estar mentoreando a igreja hoje, mentoreando esses mais novos, ensinando, exortando-os, orientando, não tem tido essa percepção, não tem tido essa prática, e isso o diabo então tem feito realmente valer, né, o seu esforço, a sua estratégia de impedir a expansão da igreja. Então, nós precisamos perceber isso, é importante a comunhão. E aqui vai, né, uma aplicação bem prática, né? Talvez agora você que está em casa esteja talvez percebendo, eu espero que esteja percebendo a necessidade de participar do culto, né? Nós estamos tentando suprir isso, mas não tem o mesmo calor. Até para nós como pregadores é difícil você estar aqui pregando para bancos vazios, né? Só apenas os irmãos que estão nos assessorando aqui, mas o calor humano, o abraço, né? O irmão aqui do lado, a palavra de incentivo, o diabo não pode ter vitória, não pode usar isso para enfraquecer a igreja. Que esse tempo de coronavírus que nós estamos experimentando, essa quarentena, faça-nos despertar para valorizar um meio de graça que Deus está oferecendo à sua igreja, que está oferecendo aos irmãos, e que nós, meus queridos, crentes mais maduros, que já experimentamos tantas vezes esses vales, tantas vezes esses picos, e carregamos a experiência, carregamos o conhecimento, que nós possamos também ser desafiados a mentorear os novos, né, os mais velhos, não cabendo só apenas uma responsabilidade apenas da liderança, dos pastores, mas de fato estarmos nos ombrando um ao outro, auxiliando, ajudando para o crescimento e para o fortalecimento dos irmãos. Então, uma outra coisa que ele destaca aqui, que eu quero dar destaque, é justamente isso, né? Esse desejo de voltar ao primeiro amor pelo seu próprio esforço. Meus queridos, não use pela força do seu braço, mas busque conhecer a estratégia do inimigo e, acima de tudo, também dependa da graça de Deus. Dependa do cuidado de Deus, do amor de Deus e da certeza que mesmo nesse momento de vale, o Senhor está conosco. Então, artimanhas de Satanás versus as Escrituras, né? O que as Escrituras então nos ensinam? Paulo em Romanos capítulo 15, no verso 7 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Paulo instruindo essa igreja, a igreja de Roma, justamente no cuidado uns para com os outros. Paulo, na maioria das cartas, ele dá esse destaque, né, desse amor. Eu li domingo passado, quando estava pregando aqui, o destaque que ele dava para a fé e para o amor dos irmãos da igreja de Éfeso, né? Esse amor que eles deveriam ter, esse amor fraternal, esse amor de cuidado, esse amor de sustento. Essa própria igreja estava sustentando Paulo, muitas vezes no seu trabalho, né? Sustentando Paulo nas suas orações, com as suas orações. Paulo pede isso, né? Essa era uma igreja parceira e que cuidava também uns dos outros. Meus queridos, que você que está nos ouvindo possa cuidar um do outro. É muito importante, meus queridos, estarmos fazendo isso, obedecendo a palavra, vendo como o Senhor nos ensina, não dando qualquer espaço, né, não dando qualquer brecha para o inimigo das nossas almas. Romanos, capítulo 15, verso 14, diz assim, Paulo ainda em Romanos, agora o verso 14 diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheio de todo o conhecimento, apto para vos admoestardes uns aos outros. Veja só, meus irmãos, Deus nos deu a graciosa sabedoria, né? E nós, se não temos sabedoria, precisamos pedir a Deus para também nos admoestar
uns aos outros. Sabemos que nós estamos vivendo, como bem é dito, né, uma geração de melindre, uma geração que não quer tratar os seus pecados. A gente usa uma expressão, né? Legal contigo, legal comigo. Você não toca nas minhas falhas, você não toca nos meus pecados, que eu não toco no teu. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O próprio apóstolo Paulo, com o seu zelo, nos mostra que nós devemos nos admoestar, ou seja, devemos nos exortar uns aos outros. Irmão, se você vê o seu irmão falhando, se você vê o seu irmão errando, vá com todo o amor, com todo o zelo da palavra e o exorte. Sabemos que isso muitas vezes é difícil, porque nós temos uma geração soberba, uma geração que não aceita a correção. Mas isso não é bíblico, meus queridos. Isso não é aquilo que a palavra de Deus ensina. Então nós precisamos aprender isso, porque se nós não executarmos isso, nós daremos uma grande brecha para que o inimigo, que o diabo possa fazer com que a igreja perca, de fato, o seu principal instrumento da graça de Deus, que é a comunhão entre os irmãos. Que Deus possa estar nos orientando, nos direcionando. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora ele escreve em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 11, Paulo escrevendo. Então perceba o que Paulo, instruindo a igreja, reforçando a igreja no seu nascedouro, corrigindo a igreja, ele fala muito sobre isso, desse consolo entre os irmãos, desse conforto. Eu, lendo um comentário do reverendo Hernando Dias Lopes, achei interessante que ele dá destaque. Nós temos facilidade de socorrer os irmãos no meio da dificuldade, mas dificilmente nós temos a facilidade de também nos alegrar com o sucesso do irmão, com o crescimento do irmão. Isso é até psicológico para nós. Nós precisamos observar isso, que nós possamos entender isso e servir de suporte, servir de apoio, de amparo para esse irmão, e que nós possamos de fato crescer nisso. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Meu querido, que palavra, Ardentemente. Você sente o ardor do amor pela vida do seu irmão? Você sente realmente o desejo de vê-lo crescendo, de vê-lo desenvolvendo? Você tem essa perspectiva, você tem essa expectativa, você tem isso no seu coração? Se você não tem, meu querido, peça ao Senhor, ore para que Ele te dê essa graça e essa sabedoria. Que bom, meus irmãos, que nós possamos crescer nisso cada vez mais, como uma igreja que tem o conhecimento e tem a prática da verdade de Deus, da palavra de Deus sobre nós. Outra argumentação de Fitafuso, dentro ainda da carta de número 9, se ele é do tipo mais esperançoso, seu trabalho é mantê-lo na baixa temperatura espiritual que se encontra e gradualmente mudar a visão dele de forma a acreditar que ele não está tão mal assim. Em uma semana ou duas você o verá começar a duvidar de seus primeiros dias no cristianismo. Não foram exagerados ou excessivos. Veja só agora a estratégia que ele vai apresentar. Fitafuso então apresenta para Vermebil, dizendo para ele assim: olha, faz com que ele perceba nessa baixa temperatura espiritual que ele não está tão mal assim, que ele não está tão frio assim, que ele... E é interessante a gente observar nessa questão, quando nós vamos nos comparar, nós geralmente não nos comparamos com alguém que está em um nível espiritual de amadurecimento, de compromisso. Como já foi bem ensinado aqui, nós geralmente buscamos alguém que está abaixo de nós,
está no nível abaixo, né? Eu estou bem, mas eu estou melhor que aquele irmão. Aquele nem vem para a igreja. Às vezes a gente diz, né? Vem à igreja e ainda fica dormindo lá no último banco. Quando vem, né? Então nós geralmente queremos nos comparar por baixo. Nós não podemos nos esquecer que a medida para nós, né? A medição, o padrão para nós é o próprio Cristo. Cristo é o modelo, Cristo é o alvo da nossa maturidade espiritual. Então não é o irmão do lado, né? Não é Cristo, é aquilo que a palavra ensina, e o diabo tem usado isso para nos enfraquecer, para nos desestimular, e isso até jogando dúvida, né? Nessa própria caminhada, chega a duvidar da experiência de conversão, daquilo que ele experimentou, e ele até diz, né? Isso não foi excessivo? Será que você não está sendo, uma expressão, né? Muito caxia, muito carola, todo domingo está na igreja, você merece um bom descanso, você merece, né? Escola dominical, acordar cedo. Para que isso? Você trabalhou a semana toda, você tem direito de descansar. Não podemos, meus queridos, menosprezar aquilo que Deus tem proporcionado para as nossas vidas, para o nosso crescimento. Então, perceba, valorize a sua igreja, valorize o culto, valorize a EBD, valorize o seu professor de escola dominical, valorize aquilo que Deus tem permitido, valorize o dia de quinta-feira. Quantas vezes nós entendemos que chegamos de um dia de trabalho duro, pesado, e que queremos realmente, a nossa carne deseja descansar, e não é errado, mas, meus queridos, o esforço de estarmos aqui ouvindo esses ensinamentos, e como bem diz no começo, né, dessa nova fala, o que ele quer é que nós não conheçamos essas verdades que aqui estão sendo ensinadas. Então, quando ele tira isso de nós nos tornamos uma presa fácil para o seu engano, para o seu engodo, nos prometendo coisas que ele não pode nos dar. Por isso, meus queridos, nós possamos refletir, perceber isso. Converse com ele sobre moderação em todas as coisas. Convença-o de que a religião é benéfica só até certa medida. Uma espiritualidade moderada é tão proveitosa para nós quanto espiritualidade nenhuma, é ainda mais divertida. Meus queridos, preste atenção no que ele está dizendo aqui. Uma espiritualidade moderada é tão proveitosa para nós quanto a espiritualidade nenhuma, né? Quanto nenhuma. Quantas pessoas vêm à igreja, entram vazias e saem vazias? Quantas pessoas vão a um culto apenas para aliviar a sua consciência? Não tem o propósito de adorar, não tem o propósito de louvar a Deus, de se alimentar da palavra, dos ensinos. Ele fala justamente isso, né? Dessa moderação em todas as coisas. Até nos engana dizendo, não, você não pode ser tão Caxias assim, você não pode ser tão ferrenho, ser tão ferro e fogo, esvaziando, desvalorizando, como eu tenho destacado, né, esse meio de graça que Deus dá, que é a oportunidade de estar no culto. Que nós possamos aprender, que nós possamos de fato crescer e enxergar isso, que nós não possamos nos conformar com essa verdade, com essa mentira, com esse engano. Vamos ver o que é que a palavra então nos diz, já caminhando para o final. Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-lhe
da minha boca. Que palavra dura, né, meus queridos? Pior coisa é ser morno, né? Deus tem repulsa, né? Deus tem essa ânsia de vômito, como diz a própria palavra. Interessante, se tivermos, né, frieza, muitas vezes nós estamos frios, somos realistas, porque quando nós reconhecemos a nossa frieza, Deus tem a oportunidade de trabalhar e aquecer o nosso coração. Mas o ideal é que nós possamos andar realmente como quentes, como bons crentes, crentes piedosos, crentes temerosos, crentes que amam ao Senhor. Mas a mornidão, ela é um engano à própria mente, ela é um engano ao próprio coração, e Deus então permite justamente esses momentos de vale, para que nós possamos perceber aquilo que vai no nosso coração. Você tem aprendido, meu querido, a essas verdades? Você tem colocado isso em prática? Você tem conhecido a estratégia do seu inimigo e confiado nesse Deus? Paulo, escrevendo novamente a sua carta, lendo aqui Romanos 12, 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então vejam só, nosso zelo, né, sendo remisso, sede fervorosos de espírito, nos servir ao Senhor. Você tem sido fervoroso? Você tem sido realmente zeloso com as obras de Deus? Eu fico pensando o apóstolo Paulo pastoreando muitas igrejas hoje, até a nossa própria igreja aqui, né? Como ele nos trataria, como nós então o reconheceríamos como um pastor, porque ele pede tanto zelo. E nossa caminhada, né, pastoral, a gente vê tanto crente, tantas pessoas, né, amigos nossos, e andando sem zelo pelas coisas de Deus, não levando a sério a palavra, não levando a sério as verdades, não honrando a sua própria confissão de fé, né, não honrando o juramento que faz quando aqui é admitido em nossa igreja, fazendo a sua pública profissão de fé, não cumpre, né, como se a palavra fosse de qualquer jeito, esquecendo que naquele ato, é um ato que nós estamos fazendo, usando a igreja como testemunha, mas fazendo um juramento a Deus. Que nós sejamos zelosos com esses juramentos, que nós sejamos piedosos, fervorosos na obra do Senhor. 1 Samuel capítulo 12, verso 20. Então disse Samuel ao povo: não temais, tende cometido todo este mal, no entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servir ao Senhor de todo o vosso coração. Esse texto se encontra num contexto onde eles pedem um rei, né, para Samuel. E é interessante que Samuel vai se queixar a Deus. Deus diz para Samuel: não é a você que eles estão rejeitando, Samuel, é a mim, porque era eu, né? Eu sou o rei deles, o Senhor deles, mas faça conforme ele queira. E na hora que está sendo feito o pacto, né, de honrar o rei, Deus se manifesta de forma maravilhosa, extraordinária, e o povo então fica com medo, com receio. Então Deus dá essa palavra a Samuel, dizendo que eles não devem ter medo. Eles pecaram, mas no entanto que eles deveriam seguir ao Senhor de todo o coração. Deuteronômio capítulo 10, verso 12 diz assim: agora pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e ames e o sirva ao seu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Meus queridos, que nós possamos aplicar essa palavra em nossos corações. Deus nos dê graça, que
você e eu possamos conhecer essas estratégias, conhecer essas verdades e perceber como o diabo não dá trégua, como ele usa desses momentos. Mas o que faz diferença é justamente o conhecimento de quem o Senhor é, de quão glorioso Ele é, de quão gracioso Ele é, que nós possamos conhecer e prosseguir nesse conhecimento. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua gloriosa palavra, pela Tua direção. Ilumina nossas mentes, Senhor, naquilo que temos ouvido até aqui, Senhor, e que sejamos praticantes. Obrigado, Pai, por tudo. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.